Okay? E diz que aqui, no primeiro dia, ou seja, há uma palavra que diz que é o primeiro Aion, no segundo Aion, no terceiro Aion, no quarto Aion, quinto, sexto, sétimo. E Aion, esse termo, ele significa período de tempo. Okay? Não o tempo de 24 horas, mas um período de tempo. Que pode ser, conforme diz aquela palavra lá na frente, que diz lá no Testamento, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Tá? Então, há aqui aquelas pessoas que creem que ele foi criado num dia de 24 horas, que Deus criou todas as coisas. E para Deus nada é impossível. Tá? Só que nós temos que nos ater de facto aos termos originais, conforme foi escrito. Uhum. E há outros que dizem que significa também dia de 24 horas. Portanto, há aqui uma dúvida que será, com toda a certeza, daquelas coisas que Deus diz que virá o tempo em que revelará essas coisas que estão ocultas, que estão escondidas. Mas a mim não me custa, de maneira alguma, crer num Deus que criou tudo isto em 24 horas. Porque não há ninguém mais sábio do que Ele, mais poderoso do que Ele, não é? Mas também não me custa, de maneira alguma, crer neste pensamento e nesta interpretação com relação a este Aion, período de tempo. Bom, para além de tudo isto, a teoria da evolução traz-nos diversas dificuldades. Okay? Muito mais dificuldades do que o pensamento da criação e o princípio. Para nós é um princípio, como igreja cristã, como cristão que somos, do que os princípios da criação, ou o princípio da criação, do ser inteligente, que cria vida, que organiza a vida, porque há coisas que é de loucos. Se não tivermos um Deus, não é que nós precisemos de ter um Deus para justificar. Não. Nós cremos num Deus e temos uma vida com Ele e uma intimidade com Ele e temos comunhão com Ele e sabemos o Deus que nós temos, sabemos o seu poder, não é? E sabemos que para Ele nada é impossível. No entanto, quando nós vamos para a teoria da evolução, começamos logo pelo seguinte. Então, o homem foi se transformando de macaco em homem. E foi vindo por aí fora, evoluindo. E onde fica a inteligência? Onde fica a inteligência. Não é? Onde é que fica o relacionamento? Temos a teoria da evolução, aos teóricos da evolução, aos defensores da teoria da evolução, ao longo do tempo têm trabalhado com os símios, com os macacos, e que eles têm um grau de raciocínio bastante elevado. Okay? Mas aqui nós não estamos a discutir a inteligência. Nós estamos a discutir a criação dessa inteligência. Exatamente. Ok? Então, são duas coisas que parecem a mesma coisa e podemos fazer confusão e fundir as duas coisas. Mas não é isso. Nós não estamos aqui a falar da inteligência dos animais. Nós não negamos que os símios têm um grau de inteligência bastante elevado. Tá? Mas daí até o homem ter vindo do símio, do macaco, são duas coisas completamente distintas. Ou seja, os homens seriam o resultado dos símios que foram evoluindo ao longo dos milhares de anos. Não é? Então, nós de facto, essa é uma dificuldade da própria teoria da evolução. Porque então nós temos que perguntar onde é que estão os macacos, não é? Que continuam a evoluir. Exatamente. Não é? Onde é que estão os peixes, não é? Que deram origem
à vida, claro, começou a ganhar patas e começou a entrar pela terra fora e tal, não sei o quê, e foi-se transformando, até hoje chegarmos a este tipo de animais. Nós temos também que não deixar que os teóricos da evolução confundam a nossa mente. E confundam evolução com adaptação. E hoje disse, não, certos animais e tal, não sei o quê, estão a evoluir. Não estão. Eles adaptaram-se ao meio. Exatamente. Tá? É como, sei lá, agora por acaso não me está a vir assim, de repente, algum exemplo, mas de animais que se adaptaram ao meio ao qual chegaram, ao qual vivem. Mas isso não está falando de evolução. O macaco continua a ser macaco. Olha, vou dar aqui uma ilustração. Se o macaco viver num lugar em que só existem bananas, não é? Ele vai comer bananas. Não há mais nada. Ele não vai morrer de fome. Tá? Ele vai se adaptando. Até podemos chamar uma adaptação que até pode ser de geração em geração. Tá? Se viver se ele for retirado para um lugar onde só nascem melancias, ele vai comer melancias, de certeza. Tá? Mas não estamos a falar de evolução. Ele vai continuar a ser macaco. Mas olha que se for a comer papinhas de bebê, ele morre, de certeza. Ele vai comer-las também. Ou seja, mas aí estamos a falar de quê? Estamos a falar de adaptabilidade, não é? Adaptação. A capacidade de se adaptar ao meio, a capacidade de ultrapassar certas dificuldades do meio. Okay? Isto é como uma criança. Tá? Uma criança que nasce de pais portugueses, né? E por qualquer motivo ele vai para a Rússia ou para a China, né? Perde os pais, perde família, não tem mais família nenhuma, vai ser educado numa família russa. Ele vai se adaptar, vai aprender a língua russa, não tem outro remédio, tá? Vai aprender vai absorver, não é? As identidades do meio em que se encontra. Mas ele pode ser chinês, e se nascer e vier para Portugal, ele nasceu na China, mas é educado, é criado desde que tem idade em Portugal, ele vai falar português. E um grande exemplo disso que eu estou a dizer é, por exemplo, o Brasil, em que tem tanta pessoa japonesa, tanta pessoa que nasceu na China, não é? Lá na Ásia, mas foram educados no Brasil. Eles falam português, o português do Brasil, mas falam corretamente. E eu, por acaso, conheço um que foi educado dentro de uma família brasileira. Então, ele não tem traço. Tem os traços fisionómicos, não é? Mas não tem nada da língua e do vocabulário do casal do qual ele foi gerado. Foi gerado. Então, estamos a falar de adaptação. Evolução é uma coisa, adaptação é outra. A evolução fala do tal macaco que originou o homem, fala da girafa que veio de uma cobra, de um hipopótamo que nasceu de um sapo, que apareceu de um sapo. Meu Deus. Então, isso é o que defende a teoria da evolução. Claro que os exemplos que eu estou aqui a usar são por exagero, mas se calhar não assim tão exageradamente, mas se calhar com falta de descrição de como a evolução fala que as coisas aconteceram. Não me diga que eu eventualmente poderei ser resultado de uma grande garopa. Por exemplo. É disso que a evolução ela fala. Muito bem. Passamos então à quarta pergunta. Qual foi a intenção de Deus ao criar o homem e a mulher como sua coadjutora, após ter criado tudo o que existe? Bom, antes de mais, eu creio, por aquilo que é relatado nas Sagradas Escrituras, por plena confiança. Porque Deus criou todas as coisas, era preciso, digamos que, tomar conta, né,
E aí Deus, Ele criou o homem e criou a mulher e entregou-lhes, tá, a sua criação, da parte terrena. Entregou-lhes, portanto, o jardim do Éden, isso diz a palavra do Senhor, para o guardar e lavrar. Depois olhou para o homem, que o homem não estava bem sozinho, e encontrou-lhe uma adjutora, fez uma adjutora, chamada Eva, e para quê? Com um alvo de multiplicar e de conquistar território. E aqui nós vemos, então, se de facto não houvesse essa confiança, então esse princípio da confiança foi estabelecido quando Deus entregou todas as coisas nas mãos do homem e também, por conseguinte, da mulher. Toda a sua criação foi colocada nas suas mãos e foi como que outorgada, e assim nós chegamos até ao dia de hoje. Foi-lhe tudo outorgado, exceto a árvore da vida, não é? Exceto a árvore da vida, não é? Deus, chegando junto de Adão, ele dizia: podes comer de todas as árvores que estão aí, tá? Só não vais comer da árvore da vida. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui está falando de morte espiritual no imediato, mas também de morte física. Por essa desobediência encontrou-se a morte física. Na verdade, o homem ele nasceu com o selo da imortalidade. O que trouxe a morte foi o pecado, foi a desobediência. Foi a desobediência a Deus. Muitas vezes, mesmo nas nossas vidas pessoais, nós temos hoje, isso serve como ilustração para a nossa vida pessoal, para os nossos ministérios, etc. Que quando não vivemos em obediência, aí corremos um risco tremendo, que é o risco da derrota, o risco da morte, o risco da enfermidade, muitas coisas assim. Amém. Então por hoje temos o nosso programa terminado e amanhã cá estaremos, sensivelmente à mesma hora. Desejo um ótimo dia para todos, muitas bênçãos, que o Senhor Jesus vos abençoe poderosamente. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Não sei se